Vamos lá, galera. Vamos resolver aqui agora o exercício 44. Eu tenho aqui f de x é igual a módulo de 2x mais 1, certo? E quando a gente fala de módulo, uma coisa interessante que a gente tem que memorizar que é o seguinte: módulo de x, né, vai ser x se x maior ou igual a zero. E menos x se x menor do que zero. Ou seja, o módulo ele sempre nos induz a coisas positivas, a números positivos. Então vamos analisar aqui. A gente quer o módulo de 2x mais 1. Então, quem que vai ser a nossa função? X vai ter que a gente vai usar nesse parâmetro aqui, né, com x maior ou igual a zero, correto? Então, nossa função vai ficar assim, ó, f de x é igual a 2x mais 1. Se colocarmos na nossa fórmula aqui da função base, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que o a vale 1, o b vale 2, aqui ó, o b multiplica a função, e o g de x vai ser x, correto? Nós já sabemos que a função, quando g de x é igual a x, a função é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Que é isso aqui. Beleza? Ok. Aí o que nós vamos analisar? O b. O b é maior do que 1, então ele expande verticalmente. Nós vamos fazer uma expansão vertical nesse gráfico aqui. Então o que vai acontecer com ele? Vai fazer isso aqui, ó, uma expansão vertical, correto? E depois o a é igual a 1, ou seja, o a é maior do que zero, então desloca-se para cima. Outra informação. Ele desloca-se para cima. Então aqui, ó, a gente vai colocar como se, né, sendo o nosso ponto 1. Porque desloca-se uma casa. Nós vamos entender por quê. Vamos lá. Vamos conferir se realmente toca no ponto 1. Quando que o gráfico da função toca o eixo y? Quando x é igual a zero. Porque olha só para você ver, se eu pegar o zero aqui e traçar, vai dar o ponto exato que a gente está tocando o eixo y. Então vamos lá. F de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1. Então f de 0 é igual a 1. Perfeito. Está aqui, é o nosso ponto. E onde que toca o eixo x? Quando o y vale 0. Então, vai ser nesse momento aqui, ó, 2x mais 1 tem que ser igual a 0. Logo, 2x igual a menos 1, x é igual a menos meio. Então, está aqui o ponto. Menos meio. Perfeito? Ok. Só que agora o que a gente vai ter que analisar? Ele quer o módulo. Então, para ele, qualquer valor que y tem que admitir, veja só, vou transmitir para cá para ficar clara essa mensagem. F de x é igual a y. Isso todo mundo já sabe, correto? E ele quer o gráfico na base modular, ou seja, ele quer que qualquer valor de y seja o módulo dele, ou seja, somente positivo. Negativo para ele não interessa. E o que a função modular ela faz com o nosso gráfico? Ela reflete o gráfico para a parte positiva. O y, do zero para baixo, ele não é negativo. Do zero para cima, ele é positivo. Se a nossa função ela é modular, significa que ela só quer os positivos de y. Então, ela vai pegar e vai refletir para cima. O que iria continuar para baixo está sendo refletido para cima. E essa parte de baixo, ela não interessa mais. O gráfico ele vem e volta nessa circunstância. O que seria transmitido para baixo, a partir de agora, ele é convertido para cima. E isso aqui é a nossa função modular. Ou seja, f de x igual ao módulo de 2x mais 1. E o domínio dessa função são todos os números reais. Por quê? Vai admitir qualquer x aqui, qualquer valor para x. À medida que esse gráfico for subindo, o x vai andando tanto positivamente quanto negativamente. Então, ele admite
qualquer número real. Ok? Vamos para o 45. Vamos por 45 agora. G de x é igual a 3x mais módulo de x sobre x. Ok? E aí, a gente voltando para aquela questão do módulo, a gente vai usar aqui módulo de x. Ok? Ele vale x se x maior ou igual a zero. E menos x se x menor do que zero. Nesse fator aqui, a gente vai ter uma tensão muito grande, porque o nosso gráfico aqui, a nossa função, ele tem uma restrição. Ele diz para mim aqui que x tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque olha só para você ver, você tem um x aqui no denominador, então x não pode ser zero. Ok? Então, quando a gente vai fazer a análise aqui, vai ser o seguinte: apenas x maior do que zero. Quando x for maior do que zero, como que vai ficar nosso gráfico, nossa função? G de x é igual a 3x mais x sobre x. Isso aqui vai dar 4x sobre x, corta o x com o x, vai ficar 4. Perfeito? E aí, olha só para você ver que interessante. Quando a nossa função ela dá um número inteiro aqui, sem nenhuma incógnita, sem nenhum outro fator de x, significa que o gráfico da nossa função é uma linha reta que corta o gráfico, que corta o eixo y exatamente naquele ponto. Então, se a gente está aqui, ó, marco 0, 1, 2, 3, 4, aqui é o nosso ponto 4, correto? Então, essa função primeira que a gente colocou aqui é uma linha reta, vou colocar de outra cor. É uma linha reta aqui que corta o eixo y no ponto 4. Por quê? A função vai ser somente 4. Independente do valor de x, ela sempre vai dar 4 em y. Ok? Bacana. Só que aí existe um porém. X maior do que zero. Sendo assim, nada para mim do lado negativo de x simboliza alguma coisa nesse gráfico. Então, logicamente, tem que ser apagado. Ok? E outro fator importante na hora de fazer a confecção do gráfico. O zero não faz parte do período que a gente está estipulando aqui. Então, uma bolinha no intervalo aberto em zero, para falar para mim que zero não faz parte dessa situação. Certo? A gente parte dele aqui, mas ele não está na brincadeira. Beleza? Vamos lá. E agora, x menor do que zero. E interessante também que, como deu um número inteiro, a gente nem precisou usar nossas regras aqui, simplesmente traçamos a linha reta, porque é um número inteiro dentro de uma função e, dependente do resultado, sempre vai dar uma linha reta em cima do valor, ok? Agora vamos lá. G de x igual a 3x menos x sobre x, certo? Isso vai dar 2x sobre x, corta, corta, vai ser o 2. Novamente nos deparamos com uma função que deu um número inteiro por valor de y, né? Então, vamos lá, 1, 2. Seria no ponto 2 aqui, traçarmos uma linha reta, né? Cortando o ponto 2 do eixo y, certo? E aí é o seguinte, para valores com x menor do que zero. Então, não nos interessa valores positivos para x. Somente nos interessa valores negativos para x. Sendo assim, vai ser do marco aqui zero para valores negativos. Por quê? X tem que ser menor do que zero. E outro detalhe importante, a gente já não colocou nossa restrição primordial aqui, x tem que ser diferente de zero. Então, bolinha aberta nesse intervalo também. Ok? E como que ficaria o domínio da nossa função? Domínio da função
vão ser todos os números reais, com exceção do zero. Zero não faz parte dessa brincadeira aqui. Esse aqui é o domínio da nossa função. Ok? Bacana? Vamos para o próximo. Quarenta e seis. 46 dá para a gente aqui uma função g de x igual a módulo de x menos x, correto? Novamente, vamos analisar o módulo de x. Vai ser x se x maior ou igual a zero e menos x se x menor do que zero, correto? Então, analisando primeiramente aqui, para x maior ou igual a zero, eu vou ter que g de x é igual a x menos x. X menos x vai dar zero. E quando que o y vale zero? Vai gerar para mim uma reta exatamente em cima do eixo x. Ok? Por quê? Qualquer ponto aqui que a gente encontrar vai ser o y igual a zero. Certo? Beleza. E aí nós vamos ter o outro fator aqui, x menor do que zero. Eu vou ter g de x é igual menos x, ou seja, menos 2x. Beleza? Esse aqui vai ser minha outra avaliação. E agora sim a gente tem aqui uma forma de encontrar coisas dentro do nosso parâmetro aqui, da nossa função base. Eu tenho um b aqui que ele vale menos 2. E eu tenho um x na função, ou seja, g de x é igual a x, certo? Ok, g de x igual a x, a gente já sabe inúmeras vezes que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Só que aqui ele está falando comigo aqui que um b vale menos 2. Quando o b é menor do que menos 1, ele reflete em relação ao eixo x e expande. Então, vamos lá. Ele vai refletir e, ao mesmo tempo, ele vai expandir. Vai fazer isso aqui. Ok? Beleza? Ele não desloca nem para cima nem para baixo, vai continuar dessa forma. Ele apenas refletiu e expandiu com relação a y. E um detalhe, aí nós vamos analisar aqui, ó, é sempre para x menor do que zero. Se é para x menor do que zero, este lado para a gente aqui, ele não conta. Por quê? Porque desse ponto aqui para adiante, os valores de x serão positivos. Então, o nosso gráfico ele conta apenas para cá. E a nossa reta também, nós acabamos esquecendo de avaliar ela, é para x maior ou igual a zero. Ou seja, ela não conta neste intervalo negativo para mim também não. Certo? Então, o gráfico da função vai ficar assim, né? Tocando o eixo x eternamente do lado positivo e a partir do zero subindo como o gráfico da função menos 2x na parte negativa de x. E quem que é o domínio dessa função? São todos os números reais. Não possuímos restrições para este caso aqui, em específico. Ok? Vamos para o próximo.
47. Nós temos que f de x é igual a x mais 2, né? Quando, aqui fala por mim, aqui, ó, se x for menor do que 0. E 1 menos x, se x for maior ou igual a 0. Ou seja, ela já me deu aqui dois intervalos que a gente tem que analisar. Para x menor do que 0 e para x maior ou igual a 0. Vamos analisar primeiro aqui o x menor do que 0. X menor do que 0. Aí qual que é o gráfico da minha função? Aí o f de x vai ser x mais 2. Aqui, analisando o nosso gráfico base, eu vou ter que a é igual a 2 e o meu g de x é igual a x. Perfeito? G de x igual a x, novamente falando, bissetriz dos quadrantes ímpares. Beleza. E aí ele está falando para mim aqui que meu a vale 2. Então o que eu vou fazer? Nós vamos deslocar duas casas. Logo, onde vai tocar o eixo y? Quando o x for 0. Quando o x for 0, vamos analisar. F de 0 igual a 0 mais 2. Lógico, f de 0 vai ser 2. Condiz com o ponto que a gente subiu. Bacana? Beleza. E quando que toca o eixo x? Vamos ver se isso vai ser relevante para a gente. Vamos analisar. Vai tocar o eixo x quando o y for 0. Então, x mais 2 tem que ser igual a 0. Logo, o x vai ser igual a menos 2. Então, vai tocar no menos 2. Beleza? Ok. Só que ele está falando para mim aqui que x é menor do que 0. Então, não nos interessa valores positivos para x. E o intervalo aberto, quando for 0, porque não está igualando a 0. É menor do que 0. Não é menor ou igual a 0. Então, intervalo aberto aqui. Ok? Essa aqui é a nossa primeira função, que é o f de x, que é igual a x mais 2. Ok? Agora vamos analisar a próxima. Quando o x for maior ou igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou ter que um f de x é igual a 1 menos x. Beleza? Ok. Quem que a gente tem aqui? Nós vamos ter que o a vale 1. Olha que interessante. X está negativo. Então, a gente tem um b, que vale menos 1. Tem um menos 1 multiplicando o x aqui. E aí, nós vamos ter g de x é igual a x. Perfeito? Beleza. G de x igual a x, nós já até fizemos aqui agora. Vamos novamente. É a bissetriz dos quadrantes ímpares. Beleza. Aí ele está falando para mim que o b vale menos 1. Quando o b vale menos 1, reflete em relação ao eixo x. Apenas. Então, a única coisa que esse gráfico vai fazer, nesse ponto aqui, é uma reflexão. Ele vai refletir em relação ao eixo x. Perfeito. E o que ele está falando para mim também? Que o a vale 1. O a maior do que 0, desloca-se para cima. Vamos deslocá-lo para cima, exatamente uma casa. Aqui. Ok? Beleza. Onde que ele toca o eixo y? Quando x for 0. Logo, quando x for 0, eu tenho f de 0 é igual a 1 menos 0. F de 0 é igual a 1. Então, vai tocar no 1. Perfeito. E quando que o y vale 0? 1 menos x é igual a 0. Logo, menos x igual a menos 1. X igual a 1. Então, aqui é 1.
E o que ele está falando para mim? X tem que ser maior ou igual a zero. Então, o intervalo negativo de x, ele não nos interessa. Somente o intervalo positivo de x. E um detalhe. O zero agora faz parte. Então, bolinha fechada no zero. Tá certo? E quem que é o domínio dessa função? Bom, o domínio desse conjunto, né, de funções que a gente está vendo aí, o domínio de f é igual a todos os números reais. Porque não temos nenhuma restrição. O gráfico isoladamente, né, que é o f de x igual a x mais 2, ele não vai admitir zero nem os positivos. Mas aí o outro gráfico, que é o f de x, que é igual a 1 menos x, ele vai admitir tanto zero quanto as bases positivas de x. Ok? Vamos para o próximo. Quarenta e oito. Ele diz para mim f de x é igual a 3 menos meio x, se x menor ou igual a 2, e 2x menos 5, se x maior do que 2. Ok? Então ele determinou o outro ponto para a gente aqui. Aqui é 2. Vamos lá. Vamos analisar inicialmente aqui quando x menor ou igual a 2, certo? Aí eu vou ter f de x igual a 3 menos meio de x, ok? Quem nós temos aqui? Nós temos um a, que vale 3, temos um b, que está multiplicando o x aqui com o menos meio, e temos um g de x, que vale x, ok? Todo mundo já sabe, g de x, bissetrizes quadrantes ímpares. Aí eu vou ter um b valendo menos meio. Quando o b vale menos meio, veja só, ele está aqui, ó, menos 1 menor do que b, menor do que 0. Reflete em relação ao eixo x e contrai. Então, existe uma reflexão e uma contração. Ok? Reflexão, nós refletimos e, ao mesmo tempo, contraímos. Então, houve uma contração. Beleza. Nós vamos determinar os pontos agora, tá? Para essa contração ficar mais específica. E está dizendo para mim que o A vale 3. Então, ou seja, desloca-se para cima 3 casas. 1, 2, 3. Ok? Vamos determinar os pontos agora, para a gente poder ver se o deslocamento, se a contração do nosso gráfico ela foi muito bem feita. Né? Quando que ele toca o eixo X? Quando o Y for 0. Vamos marcar o ponto X primeiro. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui 3 menos meio de x igual a 0. Menos meio de x é igual a menos 3. X vai ser igual a menos 3 dividido por menos meio, que vai ser igual a menos 3 vezes menos 2 sobre 1, que é igual a 6. Então, no ponto 6. É razoavelmente bem. Né? Um ponto que a gente está mais distante aqui. E quando que toca o eixo y? Quando o x for 0. Então, f de 0 vai ser igual a 3 menos meio que multiplica o 0. Logicamente, 3, que é justamente as casas que nós subimos, já que nosso gráfico inicialmente ele tocava os dois eixos no ponto 0, 0. Se o A está marcando 3 e desloca-se para cima 3 pontos, então nada mais justo do que tocar realmente no marco 3. Beleza?
Só que aqui está me falando uma restrição que é o seguinte, para x menor ou igual a 2. Então, quando x for 2, que vai estar aqui, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 está dando aqui 2, vai dar aqui mais ou menos. Vamos marcar o 2 aqui. Esse gráfico ele só é válido quando x for menor ou igual a 2. Então, se traçarmos aqui uma reta quando x for 2, ele vai coincidir para mim no eixo y. Aqui vai dar f de 2, que é igual a 3 menos meio de x, que no caso aqui vai ser 2. Corta o 2 com 2, vai ficar 3 menos 1. 3 menos 1, logicamente, 3 menos 1 vai ser igual a 2. Então, ele vai tocar o eixo y no ponto 2. Perfeito? Daqui ele tem que ser x menor ou igual a 2. Então, x menor ou igual a 2 não nos interessa este intervalo aqui. Apenas este. E um ponto importante é que aqui nós teremos uma bolinha fechada, porque o 2 faz parte da brincadeira. Beleza? Esse aqui é o nosso gráfico. F de x igual a 3 menos meio x. Ok? Agora vamos para o próximo. Eu vou ter aqui agora quando x for maior do que 2. Então, ele vai dar para mim aqui que o f de x é igual a 2x menos 5. O que eu já tenho aqui? Eu tenho a, que vale menos 5, e eu tenho um b, que vale 2, e tenho um g de x, que vale x. Inicialmente, nós temos, quando g de x vale x, uma bissetriz dos quadrantes ímpares. Perfeito. E o que mais nós vamos ter? B igual a 2. Se B vale 2, B maior do que 1, ele só vai expandir verticalmente. Então, ele vai falar para mim que ele está expandindo aqui verticalmente, correto? Expandiu verticalmente, mantendo o seu ponto de origem. Beleza. E o A vale menos 5. Então, se o A vale menos 5, nós vamos reduzir 5 casas. 2, 3, 4, 5. Neste ponto aqui. Perfeito. Vamos analisar agora onde que toca o eixo x e o eixo y para que a gente possa ter uma definição melhor da expansão vertical quanto da locomoção devido ao A. Ok, quando o x vale 0, nós temos 2 vezes 0, que é igual a menos 5. O y vale menos 5. Então, é esse ponto aqui mesmo. E quando o y vale 0, eu vou ter 2x menos 5 igual a 0. 2x igual a 5. X igual a 5 sobre 2. Correto? Que vai dar aproximadamente 2,5. Ou seja, a nossa contração, né, nossa expansão ficou um pouquinho acima. Vai dar isso aqui. Porque aqui eu vou ter o ponto 2,5. Correto? Beleza. Até aí tudo bem. Só que aqui ele está falando para mim o seguinte, é x maior do que 2. Se é x maior do que 2, só interessa para mim este intervalo para lá. Não interessa para mim o intervalo anterior a isso. Então, este intervalo de baixo aqui, ele não me interessa. E eu vou até dar uma crescida nesse gráfico para que ele fique visualmente melhor. Isso aqui que é o que é interessante para nós. Ou seja, quando o x vale 2 nessa situação, e vamos projetar aqui no eixo y aqui para a gente entender quanto vai valer o valor de y. Quando o f de x, né, quando o x vale 2, vai ficar assim, ó, f, x valendo 2, vai ficar 2 vezes 2, menos 5. Aqui vai dar f de 2 é igual a 4 menos 5. Logo, f de 2 é igual a menos 1.
desse intervalo aqui, aqui vale menos 1. Perfeito? E o intervalo aqui, intervalo aberto, porque ele tem que ser maior do que 2. Não pode ser igual a 2. Perfeito? Então, eu vou ter que o domínio da minha função são todos os números reais. Ok? Bom, galera, se alguém teve alguma dúvida, né, pode colocar nos comentários abaixo ou mandar um e-mail que está na descrição do vídeo. Próximo vídeo a gente dá sequência já agora na página 21 do livro do James Stewart. Até a próxima!